e governantes do mundo inteiro, então, já entraram em contato com o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, para dar parabéns pela vitória. O Lula, o Ruschel está aí falando, né, que chamaram o Trump de nazista, o que dizer do Lula, né? Ele fez uma publicação no X reconhecendo a vitória do republicano, mas ainda não fez contato direto com o Trump. Só que já chegou ao conhecimento do presidente eleito uma fala do Lula antes da eleição, né, em apoio a Kamala Harris, e afirmando que o governo do republicano seria o nazismo com outra cara. E o ministro Fernando Haddad, que deveria estar preocupado com o corte de gastos do governo, disse que o dia amanheceu mais tenso com a vitória do Trump. Na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu no mundo, mas o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. Bom, até a ditadura da Venezuela, que cortou relações diplomáticas com os Estados Unidos durante o primeiro mandato do Donald Trump, em 2019, parabenizou o republicano pelo retorno à Casa Branca e, em comunicado oficial, o regime do ditador Nicolás Maduro declarou que está disposto a estabelecer boas relações com o governo americano, enquadradas no espírito do diálogo, do respeito e da sensatez. Teve um pronunciamento do Nicolás Maduro, consta, ele bem mansinho, com a voz tranquila, né, e para tentar adaptar a expressão que é um pouco pesada. Eu acho que tem muita gente com a rodela na mão, né, consta. O PT com certeza, o Maduro com certeza, Cuba com certeza, Nicarágua com certeza, o Irã, a China, está todo mundo mais mansinho. Eu não sei, talvez aqui, depois falaremos do STF, até a posse do Donald Trump, talvez eles façam algum movimento para dizer não estamos nem aí, mas acho que a partir da posse do Trump deve mudar também, devem baixar a bola. Tem muita gente baixando a bola e isso é ótimo para o mundo, consta. É ótimo, eu fiz alusão a isso no meu primeiro comentário, né? Porque eu realmente sou alguém que acredito na geopolítica, né? A diplomacia é importante, claro, mas a diplomacia só é eficaz quando você conta com uma ameaça crível do uso da força. Eu sou convencido disso, né? Sticks and carrots. A turma esquece, né? Cenourinha e o porrete. Tem que ter o porrete, e o Trump representa isso. É muito parecido com o que aconteceu na época do Ronald Reagan, né? Um cowboy beligerante, um ator imbecil, o mundo vai para Terceira Guerra Mundial, nuclear, acabou tudo. E, na verdade, foi o Muro de Berlim, o Império Soviético, né, que foi abaixo. Então, uma vez mais, pessoas normais que não fazem análises do tipo... Trump é malvado, Biden vai trazer tranquilidade para o mundo. Oi, Guga. Pessoas normais entendem, né, que você precisa do xerife do mundo falando grosso. Quando o xerife se mostra frouxo, fraco, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Isso é tão evidente, tão óbvio, Lacombe, mas vai explicar isso para o Jardim da Infância, que é onde vive todo esquerdista, fazendo suas análises estéticas de mundo. Eles estão mais interessados na feel good sensation, naquela vibe. Eu sempre trago à tona o personagem da Jodie Foster no Deus da Carnificina, do Polanski. Ela tinha um livro escrito sobre as crianças na África. Ela vai se reunir, né, porque os filhos brigaram lá, o dela com o outro lá, que aliás um personagem brilhante do Christopher Waltz, né? Vai brigar porque um deu uma porrada no outro no Central Park, e ela acha que tudo se resolve num chá das 5, com diálogo, né? Vamos dialogar. A Dilma não queria dialogar com o ISIS, né? Essa turma quer dialogar com os xiitas do Irã e com o Hamas, né? No fundo, eles defendem a barbárie, a selvageria, o terrorismo, e o Trump veio colocar alguma ordem na bagunça. Ele é chamado de nazista por isso, e a gente mostrou aí o próprio Lula e tudo. A Kamala Harris foi na mesma linha, e muitos aqui nos Estados Unidos também
na imprensa, no Partido Democrata, tentaram insinuar que o Trump era o Hitler reencarnado. Eu quero chamar a atenção disso aqui pelo seguinte, não é novidade, eles conseguiram demonizar o Mitt Romney. Se tem alguém cavaleiro, se tem alguém rhino, Republican in name only, né, que vive votando com os democratas, é o Mitt Romney. Então, se o Mitt Romney é demonizado como um fascista, um nazista, assim como o PT fazia no Brasil com o José Serra, que é um esquerdista, mais esquerdista do que muito petista, né? Aí a gente fala mesmo com o Alckmin, né, Rodrigo? Mesmo Alckmin foi chamado, e hoje está com o Lula, né? Então, esse uso deliberado de rótulos, fantasmas, né, imaginários, o bicho papão, fascista, nazista, o povo cansou disso e deu uma resposta à altura. Agora, eu pergunto, como é que faz uma transição pacífica com o nazista? Se é o Hitler chegando ao poder, você vai fazer o que fez a Kamala Harris? Olha, vamos lutar, não sei o quê, mas vamos fazer uma transição pacífica, a América... Peraí, cara, é o nazista que está chegando aí ou não? Ah, não? Então vocês são levianos, vocês são irresponsáveis e vocês estão fazendo uma coisa muito perigosa, a banalização de uma ideologia monstruosa responsável por 6 milhões de judeus mortos e pela Segunda Guerra Mundial. Então veja que isso não pode ficar sem consequências. Você não pode ficar chamando o tempo inteiro qualquer um de nazista e esperar depois que você seja respeitado e falar, vamos combater o discurso do ódio. Aí você lança um livro, depois de imitar foca e ficar rico dessa forma, você lança um livro e é respeitado pelo ministro-presidente do STF. Ele te respeita. Então vamos debater democracia e tolerância com o imitador de focas, que chama todo mundo de nazista. E está incomodadíssimo que o Pablo Marçal e o Bolsonaro estão soltos no Brasil, mas o Lula, o Sérgio Cabral, o Dirceu e todo mundo a Lava Jato, tudo bem, né? Então é tão abjeto isso, Lacombe, é tão tosco, isso precisa ser levado em conta. O Lula vai lá e escreve que é o nazismo com uma nova cara, e no dia seguinte parabeniza o Trump pela vitória e defende a democracia, que ele não defende há 50 anos, porque defende Cuba há 50 anos, né? Então essa turma é cínica, irresponsável, leviana, perigosa. É muito perigoso quando você chama qualquer um de nazista. Sabe por quê? Porque se todo mundo é nazista, ninguém é. E existem neonazistas por aí, como existem neocomunistas e como existem neofascistas. Aliás, esses estão no poder. Não nos Estados Unidos, mas no Brasil. A banalização do nazismo e do fascismo está na lista, né, dos derrotados pelo Trump. Disso a gente não tem dúvida nenhuma. E, Ana, a gente tem sempre falado sobre isso, sempre falamos sobre isso aqui. Existe uma diferença entre ser pacífico e ser pacifista, né? Então, tem que ter o porrete ali. Se tiver que ir para a luta, você tem que ir para a luta. Não dá para ser de outro jeito, né? Então, a gente espera, sinceramente, que o mundo com um xerife realmente verdadeiro, não aquele espectro, o Joe Biden, uma louca como a Kamala Harris, que as coisas comecem a se ajeitar. A gente acredita realmente que será assim, né, Ana? E, Lacombe, eu acho que esse cenário de agora, né, com a volta do xerife, né, com a mão firme, eu acho que nunca foi tão, eu não digo perfeita, mas até mais adequada para o mundo, para o Ocidente, para o Brasil, para os Estados Unidos, do que em 2020. Deus trabalha por caminhos misteriosos, né? Em 2020, se ele tivesse vencido aquela eleição estranha, né, para lá de estranha, ele não ia conseguir governar. Ele não ia. Ele não conseguiu governar de 2017, né, até 2021. Ele não ia conseguir governar, ele não tinha maioria no Senado, não tinha maioria na Câmara, ele tinha, dentro do staff dele na Casa Branca, ele tinha muita gente ali prontinha na espreita para jogar algumas facas nas costas dele, como fizeram no primeiro mandato dele. E agora, o que aconteceu? Agora o eleitor ele pôde comparar as duas administrações, 4 anos de Trump, 4 anos de Biden-Harris, e, meu Deus do céu, que diferença absurda! E com isso ele fez uma coalizão histórica,
que só foi vista, por exemplo, na época do Reagan, em 1984, a reeleição do Reagan, quando ele ganhou 49 dos 50 estados. E também ele conseguiu a maioria no Senado agora, o que dá a chance para ele, todos os nomes da administração dele serão aprovados com certa celeridade. Caminha para a maioria na Câmara para passar as reformas, assim como ele teve a maioria na Câmara e no Senado em 2017 e passou aquela reforma tributária robusta na época. Agora ele tem também maioria na Suprema Corte, e ele agora vai poder tirar o que o Consta estava falando, os rhinos, os Republicans in name only, de perto dele. Na entrevista que ele deu para o Joe Rogan, ele também falou isso com o Tucker Carlson uma vez, que ele faria muita coisa diferente se ele vencesse e que esse cenário de muita coisa diferente começaria com as pessoas que ele havia escolhido em 2017, porque ele entrou na Casa Branca e ele fala no Joe Rogan, ele fala, podcast de 3 horas, espetacular a conversa dele com o Joe Rogan. Ele fala, eu não conhecia muito das vísceras ali da Casa Branca, então eu coloquei muita gente em certos cargos por recomendação. Coloca A, coloca B, coloca C. E eu coloquei na confiança, porque tinham ligações com o Partido Democrata. E hoje, por exemplo, ele já anunciou que a Nikki Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, até fez um bom trabalho, mas depois que saiu, correu pelas primárias republicanas, descendo a lenha em Donald Trump. Os Estados Unidos está cansado dessa retórica, estamos cansados dessa retórica inflamatória de Donald Trump, a gente não precisa disso. E ele também disse no mesmo tweet, post no X ou na rede social dele, que o Mike Pompeo, que foi um duro secretário de Estado também na administração dele, foi muito bom, ele também não está voltando. E o que os bastidores dizem é que Mike Pompeo ajudou a que muitos puxassem o tapete dele na Casa Branca, assim como Nikki Haley. Então, Lacombe, nesse cenário agora de uma possível paz momentânea para que as pessoas comecem a conversar novamente, os acordos de Abraão entre os Emirados Árabes, Arábia Saudita e Israel, os acordos que estavam sendo costurados e praticamente finalizados para um momento de paz ali, e tudo veio abaixo com a eleição do Biden, eles também voltarão para a mesa. Então, ou seja, não apenas os Estados Unidos, mas o mundo precisava retornar à normalidade de ter um líder firme diante ali, segurando as rédeas da nação mais potente, mais próspera e mais influente ainda do mundo. Leandro, a única questão que tem sido levantada, e nisso talvez a gente possa ter alguma preocupação em relação ao Donald Trump, é o protecionismo, essa história de que ele vai subir tarifas de importação de produtos. A gente não... Bom, isso realmente de alguma forma preocupa. Você acha que será necessário ele partir para isso? Que tipo de consequência pode ter para os consumidores americanos, para os Estados Unidos e para um país, por exemplo, como o Brasil? Bom, se a gente utilizar como base o primeiro mandato, nós vamos ver que o Trump utilizou as tarifas preferencialmente contra a China, que de fato, né, mantém uma postura muito questionável em relação ao comércio global, porque se uma empresa chinesa vem até os Estados Unidos, pode fazer negócio, né, pode vender. Agora, empresas americanas são restritas. Não tem Google na China, não tem Twitter na China, não tem uma série de empresas, ou as empresas vão lá e rapidamente são absorvidas, alguém copia, não há respeito aos direitos autorais, né? Então, o que o Trump colocou de maneira correta, e até mesmo o CEO do maior banco americano, né, do JP Morgan Chase, colocou, né, o Trump estava certo em relação à China. Tanto é que o Biden manteve as tarifas contra a China.
Em relação aos outros países, ele utilizou essa possibilidade de tarifa mais como um porrete. Ele até contou de maneira engraçada uma ligação que ele teve com o Macron, em que a França estava ameaçando aumentar os impostos sobre as grandes empresas de tecnologia americanas. E ele disse, se você fizer isso, amanhã vai ter 100% de imposto sobre os vinhos e queijos e outros produtos franceses aqui nos Estados Unidos. Aí o Macron ligou logo de volta e disse, não, peraí, né, não é bem assim. Então tá, então não vai ter aumento de imposto para as empresas americanas? Não, então também não vai ter para os franceses. Obrigado, boa noite. Então, me parece que nessa situação em relação às tarifas, ele vai utilizar mais como um porrete, e no caso da China ele vai entrar novamente no confronto, né, para exigir que haja paridade de armas entre Estados Unidos e China, já que a China cresceu justamente pela aceitação do resto do mundo e pelo investimento multitrilionário ocidental por lá, e o Ocidente, né, cometeu o erro novamente de imaginar que os comunistas ao longo do tempo iriam abrir mão do seu poder e a China viraria uma espécie de democracia nos padrões ocidentais, né? Não aconteceu nada disso. A China utilizou esses investimentos para criar uma economia gigantesca, né, para se armar até os dentes, e desde que o Xi Jinping virou poder, a gente tem passos para trás nessa abertura política que parecia estar acontecendo e que foi apenas uma miragem para enganar o Ocidente. Então, eu não acredito que haja uma imposição sistemática de tarifas a todos os países, né, de maneira indiscriminada. Uma faceta positiva para o Brasil nessa guerra, né, entre China e Estados Unidos é o fato dos chineses poderem retribuir qualquer avanço do Trump, deixando de comprar commodities americanas, especialmente do agro, e o único país que tem a capacidade de produção para fazer frente a isso, né, fazer frente a eventual diminuição de compras da China dos Estados Unidos, é o Brasil, né? Então talvez o Brasil seja beneficiado aí de tabela, porque os chineses teriam que comprar os produtos brasileiros e não os produtos americanos, pelo menos os produtos do agro, né? Soja, milho, outros produtos, mesmo minério de ferro, que já compra, apesar da indústria imobiliária chinesa tá em crise, né? Dificilmente vai ter um revival disso nos próximos anos, mas comer todo mundo precisa continuar comendo. Então, talvez esse seja um derivado positivo aí do Brasil desse conflito entre China e Estados Unidos.